Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria chegamos até você mais uma vez através deste canal para vos transmitir o conteúdo da lição que será estudada no próximo domingo, quando estaremos na lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Neste trimestre nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós já estudamos lições que trataram sobre Daniel, ora por um despertamento, a lição número 1. Depois aprendemos que o despertamento espiritual é um milagre, ou seja, por mais que o homem deseje e aspire que seja despertado por Deus, que haja um avivamento na sua igreja. Às vezes o pastor observa e deseja que um avivamento aconteça na sua igreja. Isso só acontece com a intervenção divina. O avivamento, o despertamento é um milagre. Na semana passada aprendemos sobre o despertamento renova o altar. E hoje, dando sequência a este fato histórico importante que aconteceu logo após a volta do povo do cativeiro, nós trataremos nessa lição sobre a construção do templo enfrentou oposição. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a você que tem se inscrito, que tem feito a sua inscrição neste canal. Na última semana recebemos mais alguns inscritos e eu agradeço a você por dar esse crédito ao nosso trabalho. E você que está conosco há um tempo já, eu agradeço a você também. Deixe o teu like e continue nos acompanhando e estimulando, nos a permanecer nesse trabalho. Cada vez que uma pessoa se inscreve, nós ficamos mais motivados em fazer um trabalho com qualidade, com profundidade bíblica, porque nós temos uma preocupação enorme de transmitir um conteúdo embasado nas Sagradas Escrituras. Deixe aí seu like, deixe aí algum comentário, pode fazer comentário livremente, que nós estaremos lendo e respondendo na medida do possível. Então, meus irmãos, eu quero então dizer para você que temos tido uma boa experiência com vocês aqui, a troca de informações, temos se inscrito em canais também de outros companheiros que têm nos ajudado, a fazer esse trabalho, de modo que essa interação é importante, para o aprendizado isso é importante. Agradeço a você, companheiro, também que faz o seu resumo da Escola Dominical, que está aí também linkado no nosso canal, e eu no seu canal também. Vamos assim prosseguir fazendo a obra do Senhor. Eu quero então, meu querido irmão, para iniciar a nossa aula, fazer aquela breve oração que nós costumamos fazer. E logo após, prosseguiremos com a nossa lição, que é a lição de número 4. Vamos então orar ao Senhor? Pai querido e amado, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor me permitir, através deste canal, transmitir aos teus filhos esta lição preciosa da tua palavra. O teu Espírito é quem nos inspira, Senhor, na hora de falar, na hora de comunicar as tuas verdades sagradas. Portanto, eu te peço que a tua mão esteja sobre nós durante este momento de exposição bíblica. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos à lição de hoje. Nós estamos estudando vamos estudar no próximo domingo sobre a construção do templo enfrentou oposição. Nós temos aqui como texto áureo o texto que está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Eu já vou fazer uma observação sobre esse texto. Diz assim esse texto: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu quero já alertar você, professor, que esse texto está no livro de Neemias. E Neemias, apesar de ser contemporâneo de Esdras, na verdade, ele trabalhou num tempo muito posterior na construção do muro. Mas este versículo, acreditamos, foi utilizado para mostrar que como é bom quando o povo se une para trabalhar. Quando o povo se volta para trabalhar. E quando o povo voltou do cativeiro, diz a palavra do Senhor em vários versículos no livro de Esdras, que eles se juntaram como um só homem. Então, havia uma disponibilidade grande para o trabalho assim que eles chegaram. E logo edificaram o altar, e logo lançaram os alicerces do templo, e logo veio a alegria, veio as lembranças dos tempos áureos de Israel e de Judá, quando estavam unidos ainda. Por exemplo, no tempo de Salomão,
E ali foi edificado, né, o primeiro templo por Salomão, com toda a sua glória, ouro, prata, com riquezas enormes, né, com muito material de ótima qualidade. Enfim, agora o povo voltava para a sua terra para a reconstrução do templo, lançar os alicerces do templo. Então hoje vamos estudar sobre a oposição que veio no momento da construção do templo. Depois, em lições posteriores, nós vamos ver também a oposição que aconteceu quando houve a edificação dos muros. Isso está registrado no livro de Neemias. Muito bem, a nossa verdade prática nos diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Nós veremos nesta lição que toda vez que nos dispomos, toda vez que estamos aptos e desejosos de fazer a obra do Senhor, logo os inimigos se levantam para se opor. E esta oposição não é para desanimar o crente. Nós vamos falar sobre o desânimo ainda nessa lição. Esta oposição é para provar a sua resistência, para provar a sua objetividade no trabalho, é para provar qual é a sua verdadeira intenção quando ele faz a obra do Senhor. Portanto, a oposição do inimigo é algo normal para aquele que se dedica na obra do Senhor e deve estar preparado para isso e confiar verdadeiramente em Deus, e assim todas as dificuldades e barreiras que se colocam à nossa frente serão a seu tempo vencidas em nome de Jesus. Eu quero ler para você a leitura bíblica em classe, um texto que está em Esdras capítulo 4, versículo 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. Faremos essa leitura neste exato momento. Acreditamos que a palavra de Deus precisa ser lida. Você, meu professor, que está me ouvindo agora, meu querido professor que está ouvindo agora, não se esqueça que a escola dominical é uma escola bíblica. É a escola dominical, mas é a escola bíblica dominical. Então, é preciso motivar o seu aluno a ler a palavra, a levar a Bíblia, a ler a Bíblia. E você, quando estiver expondo a sua lição, não se esqueça de dar o primeiro lugar à Bíblia, a poderosa palavra de Deus. É uma escola bíblica. Tem que ter leitura da Bíblia durante a escola dominical. Diz assim esses versículos, vamos ler? E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitiredade, Date, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela cidade malvada e rebelde, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas, aí versículo já é 15, tá? Pulou o versículo 14. Crônicas dos seus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção daquela... desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim.
e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e os companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esta é a leitura bíblica em classe que deve ser feita no próximo domingo. Os objetivos dessa lição são estes: mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. São 4 objetivos específicos que tentam envolver esta lição de tal maneira que alcancemos ao seu objetivo maior, que é mostrar este momento quando houve a oposição à construção do templo, novamente no retorno do povo de Israel, do povo de Judá e Benjamim, melhor dizendo, para a sua terra de origem. Bom, vamos então, irmãos, aos alguns trechos dessa lição, e nós vamos fazer breves comentários, porque essa lição ela foi dividida, na verdade, esse fato, podemos dizer assim, esse acontecimento da reconstrução do templo foi dividido em 2 lições. Nesta lição, nós vamos falar apenas sobre a oposição. Na próxima lição, nós vamos ver como foi vencida esta oposição. Nós vamos ver o que aconteceu, e eles voltaram, de fato, a fazer o seu trabalho e a construção do templo naquele exato momento. Então, vamos ao que vamos então entender que nós hoje vamos falar apenas sobre a oposição. Na próxima semana, na semana que vem, falaremos sobre o enfrentamento dessa oposição de fato e como a obra recomeçou. Vamos falar então do começo da obra até a sua parada. O altar havia sido restaurado, aprendemos isso na semana passada. A festa dos tabernáculos celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Nós aprendemos então que o altar foi edificado, mas faltava os sacerdotes voltarem à sua prática religiosa de forma plena. Eles, quando o altar foi levantado, eles já se apresentaram uniformizados com sua vestimenta, com sua roupa de sacerdote já, e eles ali cantavam louvores, mas faltava o templo. O templo não se resumia apenas no altar. O templo tinha vários compartimentos, tinha vários cômodos, podemos dizer assim, para você entender melhor. Tinha átrio dos gentios, átrio das mulheres, tinha a parte que era o lugar santo, o lugar santíssimo, e tudo isso precisaria ser reedificado para que o povo voltasse à sua vida completa de devoção a Deus no santo templo. Então, vamos então mais uma vez a essa tela que eu acho importantíssima, ela vai seguir conosco até o final deste trimestre. Nós hoje dividimos essa tela em 2 partes para você entender melhor, talvez a letra fique mais legível assim. Nós estamos falando de um tempo após o cativeiro. Para quem não sabe, vou repetir. Livros após o cativeiro são livros de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Malaquias. Foram livros que foram escritos após o cativeiro. As datas, quanto mais distante, mais difícil é de precisar, ou de dizer com precisão. Porém, estes livros de Ageu, Zacarias, de Esdras, de Neemias, eles têm uma particularidade. Eles apresentam ano, de acordo com o reinado dos reis, e apresenta meses. Por isso eu destaquei aqui na lição de hoje que nós trataremos sobre o que aconteceu em mais ou menos 537, no 2º mês, está escrito na Bíblia isso. Começa a obra do templo e é suspensa. Então estamos nessa parte. Chamo a sua atenção
para o seguinte, porque a obra foi parada pelos opositores. Foi aí que Deus levantou Ageu, e você vai ver ali na tela, Ageu chama para a reconstrução, tá aqui, ó. Depois vai vir, recomeça a construção, e depois segundo apelo de Ageu, aliás, esse recomeço da construção veremos na próxima semana. Depois inicia as profecias de Zacarias, Posteriormente temos aqui mais um apelo do profeta Ageu, visões de Zacarias, outras visões. Acaba-se a construção do templo em 516, no 12º mês, no dia 3, está bem precisamente escrito assim na Bíblia. Então, para você entender melhor, professor e aluno que está me ouvindo, o povo voltou em 538, 536, e se nós falarmos assim, olha, a obra parou mais ou menos 16 anos, 16 ou 17 anos, porque de 537 até 520 a obra ficou parada. A oposição dos povos que ali estavam e dos povos ao redor, e também a falta de condições de governabilidade, podemos dizer assim, da parte de Zorobabel, e a falta de condições espirituais de Josué, o sumo sacerdote, é algum dos motivos que podem implicar, que podem ter implicado no retardo da reação dos judeus diante da oposição que o povo ali ao redor, principalmente os samaritanos, fizeram. Então, acompanhe a cada lição, você vai ter esse passo a passo. Então, nós já falamos sobre Daniel lá em Babilônia, depois falamos sobre o começo, a edificação do altar na semana passada, e agora estamos aí nesta terceira linha deste quadro, onde temos assim, 537, no 2º mês, começa a obra e é suspensa. E eu chamo a tua atenção mais uma vez para essa tela, para você ver o que está escrito aqui, ó. Neemias reconstrói os muros. Lembra do que eu falei sobre a verdade prática? Perdão, sobre o texto áureo? Então, preste atenção que os muros foram reconstruídos bem mais tarde, podemos dizer assim, não foi naquele mesmo momento. Apesar de eles falarem, olha, eles já estão reconstruindo os templos e os muros, na realidade os muros não foram construídos naquela época, quando Esdras ainda chegou e que o povo celebrou e construiu o altar e depois começou a construir o templo. Os muros foram mais tarde restaurados por Neemias, o edificador, o grande líder, um grande exemplo de líder. Nós vamos aprender mais tarde sobre ele. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então a nossos tópicos. Os alicerces do templo são lançados. O lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade, os sacerdotes já paramentados, com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Nós, lendo Esdras no capítulo 3, nós vemos algo que eu sempre alerto aos irmãos. No domingo passado, estava falando para os irmãos em nossa EBD, na nossa igreja matriz da ADCOL, sobre o perigo do conflito entre emoções. Nós que já dirigimos e já lideramos igreja, nós que lideramos departamento, precisamos prestar atenção nas emoções. Naquele momento ali, o povo estava gritando, celebrando, mas se confundia naquele momento a voz de júbilo, de alegria, com um choro de tristeza. E muitas vezes isso se confunde na igreja, meu irmão. Você olha para um crente chorando e fala assim, esse crente está cheio do poder. Não, às vezes não está cheio do poder. Às vezes ele está em contrição, ele está se arrependendo dos seus pecados. A palavra está batendo forte naquilo que ele tem cometido de errado contra o Senhor, e ele está chorando. E você está pensando que está cheio do Espírito Santo. Não, na verdade, ele está em um momento de arrependimento. Então, sempre que nós nos reunimos em nossos cultos, e é normal o barulho no culto pentecostal, é normal a lágrima no culto pentecostal, tomemos cuidados, que há um conflito às vezes de emoções que acontecem em momentos como aconteceu no momento em que os alicerces do templo, foi lançado aí no texto que nós estamos aprendendo hoje. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Assim também aconteceu no início da igreja, na história da Assembleia de Deus. Ou seja, irmãos, sempre vem através do despertamento vindo de Deus.
Assim aconteceu na igreja que estava reunida e de repente veio um som como um vento veemente, encheu toda a casa em que estava sentado e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2 fala assim. Então a reedificação espiritual, a reedificação do templo, ela serve-nos como sinais e como ilustração para a reedificação da igreja, a igreja sendo reedificada, né? A igreja foi e é fundamentada em Cristo. Ele mesmo disse: eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas há momentos em que a igreja ela recebe renovos, despertamentos. Assim foi o início da Assembleia de Deus, que trouxe para nós e para o Brasil o movimento pentecostal. E aí a nossa lição, né, com esse teor bem pentecostal, ela fala da ação do Espírito Santo nesta obra de edificação, né, nesta obra de reconstrução, de trazer de volta a vida, trazer de volta o despertamento espiritual para os cristãos, né. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é quem edifica a igreja. É por isso que não existe avivamento sem a ação do Espírito Santo genuína e sem o foco na salvação em Jesus Cristo, porque Ele é quem edifica a igreja e é Ele quem dá dons à igreja, né? Ele quem institui os ministérios, né? Os dons são dons do Espírito Santo, os ministérios são dados pelo Senhor Jesus Cristo, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, por que ele capacita, né? Para edificar a igreja, né? Quando diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, diz exatamente isso, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? E a sua edificação em amor, ou seja, Deus quer, através dos seus servos, os profetas, os pastores, os mestres, os apóstolos, doutores, né? Aqueles que estão ali, os evangelistas, que são os 5 ministérios que, segundo um pastor, ele nos ensinou que é a mão de Deus operando na igreja. Então Deus, através da sua igreja, através do seu Espírito, ele edifica a sua igreja. E cumpre isso que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando alguém pensa que está tudo ruído, destruído, aí vem o Espírito Santo e trabalha na vida dos crentes e reedifica, reconstrói esta igreja, este templo precioso que é a igreja. O Espírito Santo gera reverência na igreja, que é a morada de Deus, ou seja, a reconstrução deve ser feita sobre todo cuidado, sobre todo zelo, para que não seja manchada em momento algum a santidade de Deus, né, a pureza do Evangelho. Então tudo deve ser feito com toda a reverência, porque a casa do Senhor é a morada de Deus, e o Espírito Santo quer adestrar a igreja para o trabalho, né, aqui na terra. Está faltando ali um parazinho, quer adestrar a igreja para o trabalho aqui na terra. A igreja, ela, através do Espírito, ela é preparada para o combate contra os inimigos do Evangelho. Então, os alicerces foram lançados, é o primeiro tópico. O segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A nossa revista, quando trata desse assunto, ela chega a falar um pouco destes samaritanos, e eu posso até ler um trecho para você que eu não coloquei na tela, para não ficar muito texto na tela. Diz assim: quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Houve 2 retiradas do povo, né? Uma foi retirada, para você entender melhor, estou falando de retirada, foi exílio mesmo, né? A Síria, né, teve lá no Reino do Norte, combateu contra o Reino do Norte, venceu e levou os habitantes do Reino do Norte para o cativeiro e colocaram uma mistura de gente naquela região. E nesta região do Reino do Norte estava um lugar chamado Samaria. Samaria, então, passou a ter uma mistura de gente. E essa mistura de gente, irmãos, na verdade causou problemas, né? Mas que mais tarde foi replicar lá quando o Senhor Jesus Cristo encontrou com a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana, logo de início, disse: como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Diz na Bíblia bem claro assim: porque os judeus
não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma inimizade histórica entre eles. Jesus ali estava quebrando essa barreira. Estes samaritanos, quando eles viram que os judeus estavam a uma, construindo como um só homem, com todo o ímpeto, eles desejaram construir também. Eles queriam entrar também no meio e participar daquela obra. Diz o texto sagrado, eu posso ler para você, em Esdras capítulo 4, diz assim, ouvindo os adversários de Judá, de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Então aquele povo não era um povo nativo, também não era um povo de linhagem pura, era um povo de linhagem que não vinha de uma linhagem pura e que estava ali porque o rei da Síria colocou-os ali. E olha que se nós olharmos o texto lá de 2 Reis, nós vamos ver que eles não adoravam somente a Deus, eles adoravam também a outros deuses. Isso está bem claro na Bíblia. Então eles não tinham uma adoração pura ao Senhor, né? Eles adoravam a Deus e colocavam Deus do lado de outros deuses, que a Bíblia Sagrada chega a citá-los. E enfim, isso causou uma reação ao povo que disse, não, vocês não podem reconstruir conosco, né? Vocês não fazem parte do povo que recebeu esta ordem para reconstruir novamente o templo e restaurar a adoração a Deus. Por isso, meus amados irmãos, é um perigo, e aí eu já alerto aos irmãos para o perigo da mistura. É um grande perigo a mistura. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 27. 2 Reis 17, 27. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se, e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel. Ele lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que estão me acompanhando que a Síria, desde o momento em que houve aquela divisão dos dois reinos, a adoração, o templo ficou no reino do sul, e no reino do norte foi feito um templo, podemos chamar de templo rival, né? Então a adoração em Samaria, no reino do norte, era uma adoração historicamente marcada pela idolatria. Por isso os reis do reino do norte foram muito mais idólatras e perversos do que do reino do sul, né? Assim que houve a divisão, né? Jeroboão disse logo, não vamos deixar que esse povo desça para Jerusalém, vamos fazer altares aqui, vamos preparar uma adoração aqui, vocês não precisam ir lá não, lá é o Santo Templo, mas nós vamos ter o nosso templo aqui também. Então, para você ter uma ideia, eu estou aqui tentando fazer você entender que o povo que estava em Samaria era um povo misturado, um povo que já estava marcado pela idolatria, e estes que vieram, né, de lá, eles também não largaram a idolatria. Diz assim o versículo 29, porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos ao fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Olha, irmãos, por isso que os líderes judeus não permitiram que eles
edificassem junto com eles, porque era um povo que era voltado para a idolatria, e foram enfáticos ao dizerem, né, Zorobabel, Esdras 4:2, porém Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos deu ordem o rei Ciro, rei da Pérsia. Né? Todavia, aí vem a partir do versículo 4, a oposição que nós vamos estudar agora na próxima tela. Então os samaritanos, principalmente, eles se voltaram contra os judeus, mais tarde, no tempo de Neemias, vão se voltar novamente contra os judeus. Os inimigos vão continuar querendo debilitar o povo, perseguir o povo e tirar o povo do seu objetivo instituído por Deus. Vamos lá, então, prosseguindo aqui, e vamos ver o que temos aqui na próxima tela, para que você possa nos acompanhar nessa lição tão preciosa. Estratégias do inimigo. Usaram de falsidade. Primeira coisa, irmãos, que acontece quando há oposição é vir o inimigo usar de falsidade, iludindo, mentindo, enganando. Segundo, propuseram uma aliança. Né? Não, vamos fazer um acordo. Não faça acordo com o inimigo, irmão, você vai se dar muito mal. Terceiro, tentar desanimar. O desânimo é uma grande arma do inimigo contra o crente, contra o cristão, contra a igreja. Quarto, semearam inquietação, perturbação mesmo. Quinto, aqui, usaram de suborno e acusação. Sexto, usaram de violência. E por último, usaram de mentira e calúnia. São as estratégias do inimigo que nós vemos nos versículos 2, 4 e 5. Você depois pode ler esse texto e vai ver exatamente isso. Então, irmãos, o inimigo sempre vai usar as suas armas enganosas de mentira, falsidade, para poder tirar você da graça, tirar você do seu objetivo maior. Agora, vejam, irmãos, era muito simples naquele momento. Eles fizeram uma carta e levaram para Artaxerxes, o líder daquela época, né? Está escrito no próprio capítulo 4, né, no versículo 8, que eles escreveram ao rei Artaxerxes a respeito dos judeus. Olha, eles estão edificando. Se eles edificarem a cidade, eles não vão pagar tributo. Olha, a mentira, uma falsidade. Olha, eles vão ser rebeldes. Aquela cidade, eles até denegriram a imagem da cidade. É uma cidade malvada e rebelde. Inimigo, irmão, quando quer se opor à igreja, ele mente, ele finge, ele fala coisas que não convém, né? Eu estou evitando ler por causa do tempo, para não ficar muito extenso aqui a nossa transmissão, mas eles, diz assim o versículo 6, que escreveram uma acusação, né? O inimigo é o acusador, o inimigo das nossas almas, ele sempre vem nos acusar. Eles falaram coisas que não eram verdade, né? Disseram que eles não vão pagar tributo, vocês vão ficar sem, o rei vai ficar sem a provisão que venha lá da terra de Judá, né? Eles vão cortar os tributos e não vão pagar vocês, porque eles estão se edificando, estão se fortalecendo. Então os judeus deveriam tomar providência. E naquela hora, irmãos, eu quero chamar a atenção de você para isso. Eles não tomaram logo providência. Por isso, a nossa lição destaca isso com bastante cuidado. Veja só, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Ora, eles não tinham autorização de Ciro para poder fazer a obra. Por que agora se acovardar? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Não está registrado na Bíblia que eles oraram ao Senhor. Talvez um e outro tenham orado, mas eles não recorreram a Deus. Nós lembramos muito bem na Bíblia Sagrada que toda vez que os reis e Israel teve momentos de aflição, de perseguição, eles recorreram a Deus e Deus atendeu. Nos dias de Ezequias, Deus atendeu Ezequias prontamente. Na nossa revista fala e conta essa história resumidamente, né? Nos dias de Josafá também, nos dias de Ezequias, diz assim a nossa revista: Judá foi cercado por exército do rei da Síria, que ameaçava fazer contra Judá o que havia feito com o reino do norte, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados.
eles deveriam clamar ao Senhor, buscar o Senhor, como aconteceu nos dias de Josafá, né? Um texto muito conhecido, muito pregado também, nos dias de Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles. Nessa peleja não tereis que pelejar. Olha que coisa maravilhosa. Eles não precisavam nem pelejar, nem precisaram pelejar. Assim como no tempo de Ezequias o anjo pelejou pelo povo, Deus pelejou pelo seu povo nos dias de Josafá. Diz aqui, os inimigos foram desbaratados. Há muitos exemplos na Bíblia. Agora, irmãos, o que nos mostra a história bíblica, e olhando o livro de Zacarias, o livro de Ageu, comparando com o que está registrado nesses livros, é que havia motivo para a falta de resistência dos judeus. E este motivo era de ordem espiritual, né? Eles estavam, primeiro, com um chefe político que não estava agindo conforme os chefes políticos anteriormente agiam, né? Estou falando aqui do chefe político de Judá e de Israel, e de Judá e de Israel, realmente. Davi, por exemplo, um líder que sempre consultava o Senhor e falava com Deus antes das pelejas, né? Salomão, que orava ao Senhor, pediu a sabedoria no início do seu reinado, né? e teve todo o cuidado quando constituiu aqueles que estavam ao seu lado para o ajudar, né? Grandes líderes como Josias, que foi um reparador do culto sagrado. Zorobabel, ele se perdeu enquanto líder, né? E fez o que muitos líderes querem fazer hoje, governar pela força, pela autoridade humana, pelo grito. E aí vem a repreensão de Zacarias. Zorobabel, quer saber de uma coisa? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Outro motivo que fica claro também no livro de Zacarias é que Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Esse texto sagrado pode significar que não apenas Josué, mas todo o sacerdócio estava contaminado, estavam com as vestes manchadas. E aí, irmãos, com as vestes manchadas, não tem como clamar ao Senhor, não tem como se dirigir a Deus e dizer: Deus, socorre-nos. Deus, estamos aqui, somos teus servos, tementes a ti. Temente nada, está com as vestes manchadas, precisa de purificação. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeiro, a tristeza dos judeus. Segundo, a alegria dos samaritanos. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Olha, irmãos, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Está aí registrado na palavra do Senhor. E por último aqui, irmãos, nós vamos ver o que? O desânimo dos judeus. E eu chamo a atenção dos irmãos para essa palavra, desânimo. Isso tem afetado muitas pessoas. Primeiro, quero deixar aqui as recomendações que a nossa revista deixa, né, para nós, e com algumas observações. Primeiro, alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Isso se dizia, né, naquele tempo. Ageu registrou isso. Que nada, não é o tempo ainda não, né? Não chegou o tempo. Irmãos, chegou o tempo sim. Daniel orou e ele entendeu pelos livros que era o tempo de restaurar sim, do povo voltar à sua terra e de restaurar o seu culto. Então, esse pensamento está fora da vontade de Deus. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas e esquecer completamente da construção. Talvez alguns judeus sinceros estiveram tristes e buscassem a Deus em oração pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, irmãos, o inimigo, quando vê que a obra para na sua vida ou na igreja, né, algum impedimento de ordem judicial, né, quando hoje estamos vendo aí as igrejas sendo fechadas por causa de algum excesso no volume dos instrumentos e do microfone, e algumas pessoas se alegram. Mas olha, irmãos, o crente ele enfrenta estes obstáculos, o crente enfrenta as dificuldades cantando, lembrando que
Ainda que tenha que chorar por algum momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso aconteceu na vida dos judeus naqueles tempos. Por um tempo a obra parou, mas logo no momento em que eles reagiram, e aí eu quero chamar a atenção de você para você focalizar isso na lição no domingo. O crente precisa reagir, o crente precisa sair da sua posição cômoda e dizer assim: não, eu não vou ficar parado. Ainda que o inimigo se levante, nós vamos aprender o que Neemias fez naquela época. Neemias fez com que o povo tivesse, numa mão tinha a arma para lutar, né? E na outra mão tinha a ferramenta para trabalhar. Assim deve fazer o crente. Quando vem a oposição, ele tem que se armar, né, para se defender das oposições, mas ele não pode parar de trabalhar na obra do Senhor, porque o trabalho dele não é vão no Senhor. Eu concluo essa lição, irmão, dizendo para você o seguinte, ou fazendo algumas perguntas. Como você tem reagido diante da oposição dos inimigos? Você tem reagido com coragem ou com covardia? Coragem é aquela energia que vem diante de uma oposição, diante de uma dificuldade. Com esperança e fé ou com desânimo e tristeza? Como você tem reagido? O despertamento, tanto individual quanto coletivo, desperta também a oposição do inimigo e devemos lutar e continuar buscando a Deus e santificando as nossas vidas para podermos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Eu quero encerrar esta lição dizendo que na próxima lição estudaremos sobre Zorobabel recomeça a construção. Eu quero agradecer a você que esteve conosco mais uma vez e pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva, por favor. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. É simples, é singelo, mas é com muito carinho que nós fazemos esse trabalho toda a semana para que você possa ter um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Eu sei que hoje muitos ensinadores, muitos pastores, muitos professores estão gravando os seus resumos e é muito bom isso, que a igreja tenha sempre a opção de ter pessoas que estão disponibilizando o conteúdo. E aqui nós queremos ser mais uma voz, mais um aviso, mais um instrutor, mais um orientador para você, professor e aluno da Escola Dominical. Deus abençoe a você e dê uma semana maravilhosa até este final e que no próximo domingo você esteja na sua EBD estudando a preciosa palavra do Senhor. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Quando desejar, visite a nossa igreja. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus do Clubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, a quem temos a honra de citar neste momento como nosso líder, como nosso pastor. E assim, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Eu te agradeço, meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido aluno e professor da Escola Dominical. Amém. Deus te abençoe.